nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunimo-nos no amor de Cristo, é Ele que nos une sempre. De maneira especial, agora, vamos celebrar o mistério da sua presença eucarística no meio de nós. Vamos celebrar a ação litúrgica que renova o mistério da sua paixão, morte e ressurreição e por isso mesmo o faz presente entre nós. Preparemo-nos para celebrar dignamente estes santos mistérios, invocando a misericórdia do Senhor e pedindo perdão das nossas faltas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que despertais continuamente na vossa Igreja novos exemplos de virtude, fazei que, imitando Santo Afonso Maria de Ligório no seu zelo pela salvação das almas, alcancemos com ele a recompensa celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Jeremias. No 4º ano do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 5º mês de Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gabon, falou deste modo a Jeremias no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Assim fala o Senhor do Universo, Deus de Israel. Vou quebrar o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, farei voltar a este lugar todos os objetos do templo do Senhor que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, tirou deste lugar e levou para a Babilônia. Também farei regressar Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os cativos de Judá que
foram para a Babilônia, diz o Senhor, porque vou quebrar o jugo do rei da Babilônia. Então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estavam no templo do Senhor: Amém. O Senhor assim o faça. O Senhor realiza as palavras que profetizaste, fazendo voltar de Babilônia para este lugar os objetos do templo do Senhor e todos os cativos. No entanto, escuta as palavras que vou dizer aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas de outrora, que existiram antes de mim e antes de ti, anunciaram para muitos países os reinos poderosos, a guerra, a desgraça e a peste. Mas o profeta que anuncia a prosperidade só é reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor quando se realiza o que ele profetizou. Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, quebrou-o e disse na presença de todo o povo: Assim fala o Senhor. Deste modo, dentro de 2 anos, eu quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, tirando-o do pescoço todas as nações. E o profeta Jeremias foi-se embora. Depois de Ananias ter quebrado o jugo que estava no pescoço do profeta Jeremias, foi dirigida ao profeta Jeremias a palavra do Senhor. Vai dizer a Ananias: Assim fala o Senhor. Tu quebraste o jugo de madeira e eu farei em seu lugar um jugo de ferro. Porque assim fala o Senhor do universo, Deus de Israel. Vou pôr um jugo de ferro no pescoço de todas as nações, para que sirvam de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Elas ficar-lhe-ão submissas, e eu vou entregar-lhe até os animais do campo. O profeta Jeremias disse ainda ao profeta Ananias: Escuta, Ananias, o Senhor não te enviou e tu levas este povo a confiar em mentiras. Por isso, assim fala o Senhor: Vou expulsar-te da face da terra e morrerás ainda este ano, porque pregaste a revolta contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês desse ano. Palavra do Senhor. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a graça de cumprir a vossa
seja perfeito o meu coração em cumprir os vossos decretos, de modo que eu não seja confundido. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Os pecadores esforçam-se por me perder, mas eu medito nas vossas ordens. Não me tenho afastado dos vossos juízos, porque sois vós quem me ensina. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus ouviu dizer que João Batista tinha sido morto, retirou-se num barco para um lugar deserto e afastado. Mas logo que as multidões o souberam, deixando as suas cidades, seguiram-no por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de compaixão, curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: este local é deserto, a hora avançada. Manda embora toda esta gente para que vá às aldeias comprar alimento. Mas Jesus respondeu-lhes: não precisam de ir-se embora, dai-lhes vós de comer. Disseram-lhe eles: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: trazei-mos cá. Ordenou então à multidão que se sentasse na relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes e ergueu os olhos ao céu e recitou a bênção.
Depois partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos deram-nos à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, encheram 12 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Ouvimos a leitura do profeta Jeremias e o episódio da multiplicação dos pães. Entretanto, eu peço-vos licença para não me debruçar sobre os textos que cuja leitura a liturgia propõe para o dia de hoje, mas de eu me debruçar sobre o santo que hoje a liturgia celebra, a memória litúrgica de Santo Afonso Maria de Ligório. Alguns seguramente conhecerão, e até melhor do que eu, porventura, a sua biografia, mas grande parte, digo eu, suponho eu, não conhecerá. Santo Afonso Maria de Ligório estava destinado a ser o representante do imperador do Sacro Império em Nápoles. Era o filho mais velho quando ele nasceu, exatamente representante do imperador do Sacro Império no reino cuja capital era Nápoles. Foi um rapaz e um homem extraordinariamente dotado em vários aspectos, já direi mais adiante. Aos 18 anos já era doutor naquilo que nós hoje chamaríamos o direito civil e o direito eclesiástico, e foi advogado uma série de anos. E foi a propósito de um caso que ele perdeu, e perdeu mal como advogado, que a sua vida mudou. Durante uma semana, só a mãe, a pedido do pai, é que lhe teve acesso, e ele mudou completamente a sua vida, estudou teologia, fez-se padre, e, entretanto, a sua preocupação desde sempre foram os pobres, os simples, os menos instruídos, que eram precisamente pessoas que eram postas em segundo plano em termos de evangelização e de proclamação da mensagem do Evangelho pelo clero de Nápoles, que era um clero rico. Ele pregou, diferentemente daquele Deus que condenava, daquele Deus que incutia medo. Foi assim que ele estudou teologia, era assim que se estudava naquele tempo. Ele pregou, dizia eu, Deus da misericórdia. E a misericórdia de Deus foi para ele, na sua pregação, um programa de vida. Fez, aliás, o voto pessoal de pregar missões populares. Nesse sentido, fundou uma congregação, essa já deve ser conhecida, uma congregação religiosa, deve ser conhecida de mais pessoas, a Congregação do Santíssimo Redentor. Nós conhecemos-los vulgarmente como os padres redentoristas. Fundou essa congregação do Santíssimo Redentor e preocupou-se muito com a boa preparação teológica e para as missões populares que os seus filhos espirituais, chamemos-lhe assim, deviam ter. Desde jovem, quando era ainda estudante, Santo Afonso cultivava com particular intensidade a adoração ao Santíssimo Sacramento
e, nomeadamente, a adoração noturna. Ele, ainda jovem, quando habitualmente pouco se pensa, eu digo habitualmente, nessas realidades, ele já cultivava uma presença continuada e assídua junto do Senhor. Foi feito bispo, com 60 e tal anos, numa diocese muito, muito, muito pobre, junto de Nápoles, Sant'Adica dei Gotti, e durante o tempo em que ele lá esteve, porque ele depois pediu dispensa e deixou de estar à frente da diocese, durante esse tempo houve uma fome enorme naquela zona. Aliás, não só na zona de Nápoles, mas na Itália. Estamos em 1760 e qualquer coisa, portanto no século XVIII, e ele desfez-se, ou seja, mandou vender vasos litúrgicos, cálices, a Sagrada Custódia, outros bens preciosos que havia para matar a fome, para, enfim, fazer com que as pessoas não morressem à fome. Tem outra particularidade curiosa. Era músico e compôs várias músicas. Dou só um exemplo. É uma música de Natal que na Itália ainda hoje continua a cantar-se desde o norte até ao sul. Tu scendi dalle stelle. Santo Afonso é o autor dessa música. Uma música muito simples, muito, digamos, infantil até. O Giuseppe Verdi, todos nós já ouvimos falar no Giuseppe Verdi, nas suas óperas, enfim, do tempo do Risorgimento italiano, da unificação italiana. Giuseppe Verdi disse um dia que ele prescindia de ser o autor de tanta música que ele compôs para poder ter a possibilidade de assinar por baixo desta tal melodia. Quem a compôs foi Giuseppe Verdi e foi Santo Afonso Maria de Ligório. Uma outra nota ainda, ele é o protetor dos confessores, juntamente com São João Maria Vianney, que celebraremos no dia 4, no próximo dia 4, se Deus quiser, e escreveu, no seu tempo, uma obra, a Teologia Moral, que ainda hoje continua a ser um exemplo, de tal maneira que quando eu estudava Direito, ouvi a um professor de Direito Penal, portanto, recomendar aos assistentes dele: vocês já leram a Teologia Moral do Santo Afonso Maria de Ligório? Responderam, não. E ele disse, então tenham a certeza, não serão bons professores de Direito Penal, Civil, se não tiverem lido a Teologia Moral de Santo Afonso Maria de Ligório. Termino. Não é por estas coisas, por ter sido bispo, por ter sido filho de uma pessoa importante, etc., que eu vos falo, que eu vos quis falar. Eu quis falar-vos por aquela outra nota. Termino, e insistindo de novo, Santo Afonso, ponto 1, pregava o Deus misericordioso. Ponto 2, promoveu muito a adoração ao Santíssimo Sacramento. E isso são coisas que qualquer de nós pode fazer. Assim o imitemos, pedindo a sua intercessão. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo, que saciou com 5 pães as multidões que o seguiam, faz-se alimento para saciar a nossa fome. Cheios de confiança, elevamos ao Pai a nossa oração, dizendo: ouvi-nos, Pai Celeste, e atendei-nos. Para que a Igreja, sempre fiel a Jesus Cristo, sacie as multidões com a palavra do Evangelho e também com o pão da vida eterna, oremos. Para que o Senhor faça surgir no nosso tempo homens que não receiem de falar da vontade de Deus
e proponham mesmo quando ela desagrada? Oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito da Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la, a defendê-la e contra as premissas da guerra que continuamente renascem, levem os decisores políticos a construírem um mundo novo. Oremos. Para que o desejo de ouvir sempre elogios não leve os pregadores da palavra a acomodar-se, em vez de proclamarem a verdade de Cristo, oremos. Para que os homens que ainda hoje passam fome e buscam trabalho noutros países possam mudar o rumo das suas vidas e dos seus, oremos. Para que a nossa Assembleia não se canse de ouvir o Senhor e de saciar a fome na mesa da palavra e da Eucaristia, oremos. Senhor nosso Deus, nós vos agradecemos o alimento da vida presente e o pão do céu que nos dais para a vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Acendei, Senhor, em nossos corações o fogo celeste do Espírito, com que Santo Afonso Maria celebrava estes mistérios e se oferecia a si mesmo como sacrifício santo. Por Cristo, Senhor nosso. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade. Porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza,
alcançam-nos a graça da salvação por Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo vos deu graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José, todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia já partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santo Afonso Maria de Ligório e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Senhor nosso Deus, que fizestes de Santo Afonso Maria de Ligório um fiel ministro e apóstolo deste grande sacramento, concedei-nos por sua intercessão a graça de participar assiduamente nos santos mistérios para cantarmos sem fim os vossos louvores. Por Cristo, nosso Senhor. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E deem paz, e o Senhor vos acompanhe.